Olá a todas e a todos, aqui é o professor Diego Cirne, na nossa quinta aula do projeto IFCang no Enem, a gente trabalhando sempre algum conteúdo ligado à prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Dessa vez, a gente vai tratar de um conteúdo específico da literatura. Espero que estejam todos bem, com saúde, e que eu possa, ao longo desses slides aqui, contribuir para o seu estudo de alguma forma. O tópico de hoje, seguindo a nossa aula anterior, é leitura de textos literários dramáticos. A gente trabalhou já textos literários narrativos e ainda espero contribuir com uma discussão sobre leitura de textos literários líricos, ok? Mas ligados à poesia, né? Selecionei 5 questões sobre o assunto, retiradas de um recorte do Enem de 10 anos. Nesses 10 anos, são quase 10 aparições desse assunto nas realizações, nas diversas aplicações, o que mostra que é uma tendência, né, de você ter quase uma média de uma questão por ano envolvida nesse assunto. O procedimento metodológico que a gente vai utilizar é lembrar alguns conceitos ligados aos assuntos que são tratados nas questões antes de resolver as questões como forma de revisão e lembrança desse conteúdo, ok? No primeiro momento, vamos lembrar para as questões 1, 2 e 3 aquilo que seria um esboço geral do que se discute geralmente sobre drama. Nas 3 primeiras questões, começando lá em 2009, vocês vão ver como muitas vezes a prova quer que você tenha conhecimento do que é um texto dramático, quais são suas particularidades, enquanto estrutura, enquanto variedade de gêneros, ok? Na nossa videoaula anterior, a gente tratou um pouco do que seria drama quando comparar um texto narrativo a um texto dramático. Drama que vem do grego e quer dizer ação. E aí começo justamente por isso nos tópicos cruciais para o estudo do drama. Lembrando que drama é aquele texto, desde Aristóteles se fala isso lá na poética dele, não é um texto a priori para ser lido, mas para ser visto em ação. Por isso, os textos dramáticos são geralmente um roteiro de encenação. Encenação é um texto que vai ser transformado em cena, que vai ser transformado em ação. Lembrando que você pode encontrar variações para esse termo. É um texto escrito para a representação por atores, a interpretação por atores, ou até mesmo a dramatização. Eu uso encenação porque acredito que seja uma forma mais didática de você lembrar. Como é que você transforma um texto em ação? Você o transforma em cena, ok? Por isso ele tem uma estrutura cênica bem definida. O texto dramático geralmente está dividido em cenas e o conjunto de cenas formando os blocos de enredo são chamados de atos. Algumas peças há uma subdivisão entre as cenas e os atos, que são os quadros, como se fossem episódios significativos dentro dos próprios atos. Então, você tem cenas formando quadros e quadros formando atos, mas geralmente você tem cenas e atos. Inclusive, nesse estudo de Aristóteles, que é a base de qualquer discussão sobre o drama, ele já entendia que uma peça em 3 atos é uma peça de uma duração ideal. Você tem um roteiro de falas, geralmente, das personagens, e você tem rubricas. Essas rubricas ou estão em itálico, ou estão entre parênteses, às vezes em itálico até, ou dividido por alguma pontuação, e podem aparecer antes ou no meio das falas com alguma indicação das intenções
do autor da peça, no caso aqui o dramaturgo, que pensa como as personagens devem ser dispostas em cena, quais são os movimentos que as personagens devem executar durante tal fala, quais são suas intenções. Essa é a função da rubrica. O autor é o dramaturgo, que está escrevendo dramas, e algumas questões pegam outras particularidades, não do texto em si, mas da própria dramatização. Ou seja, como o diretor pode pegar o texto dramático original e adaptar as intenções originais do dramaturgo de acordo com as suas intenções artísticas para uma encenação. A unidade básica de dramatização é o ator. O texto dramático geralmente é composto por atores. Se for um monólogo, pode ser no singular, o ator. O ator é a unidade básica de ação, de drama, porque ele empresta vida às personagens. Pode-se cobrar algum detalhe de cenografia, de figurino, algum detalhe de luz, de som, como elementos que constituem um espetáculo dramático, um espetáculo teatral. Lembrando que essas discussões, embora você pegue um teórico como Salvatore D'Onofrio e entenda que a partir do cinema, da TV, essas divisões dramáticas originais que vêm lá da Grécia Antiga e passam pela Idade Média, pelo Renascimento, pelo Barroco, elas se perdem um pouco, mas essa estrutura dramática ela pode ser cobrada em qualquer texto que é escrito artisticamente com a finalidade de encenação. Com falas, rubricas, adaptações dramáticas, que passam por figurino, cenografia, sonoplastia, etc., em TV, como as telenovelas, as minisséries, os programas de humor, como você pode ter isso nas séries, no cinema, então, em relação aos filmes. Então, todo texto encenado ele pode ser lido à luz dessas teorias sobre dramatização. Voltando ao teatro em si, nós temos vários gêneros dramáticos. Eu vou lembrar 3 que são mais citados. Da origem grega, a tragédia e a comédia. O tema trágico, que é o tema geralmente pesado, né, de morte, de dor, de sofrimento. Aristóteles vai definir a tragédia em várias etapas, em várias características. Eu vou lembrar 2 pontos cruciais. A tragédia é a representação artística de pessoas superiores a nós, pessoas narríveis, no excesso, são grandes heróis em grandes posições, que têm contatos com os deuses, sofrem intervenções divinas. E as tragédias provocam catarse. A catarse seria aquela comoção, aquela descarga afetiva, um tema muito duro. Você tem que ter um final pesado, como uma morte, por exemplo, para causar essa piedade no público e essa descarga emocional. As comédias, segundo Aristóteles, são representações de pessoas inferiores a nós. Então, são dramas com temas menores, mais corriqueiros. No entendimento de Salvatore D'Onofrio, existe um processo de identificação entre o público que vê essas representações de atos menores com a sua própria vida, e isso provocaria o riso e uma moralização. Grande característica da comédia é o riso. O Auto já é uma peça que vem lá da tradição medieval. Gil Vicente, no período humanista português, você deve lembrar disso da nossa primeira aula, transição para o Renascimento ali no final da Idade Média, cria o Auto. O Auto trabalha com conteúdo também ligado ao riso, com alguns traços próximos à comédia, mas o riso crítico do Auto está muito ligado a temas religiosos. Você tem Gil Vicente
com o Alto da Barca do Inferno, você tem Ariano Suassuna com o Alto da Compadecida. Então são temas religiosos, geralmente de uma tradição católica. Então, texto dramático é aquele texto que vai ser ensinado com essas características que vão permitir que esse texto se transforme em cena. E lembramos aí alguns dos gêneros dramáticos principais. Teríamos ainda a tragicomédia, a farsa, ok? Passando aí as nossas questões. Vou tomar uma água aqui, só um minuto. O texto que foi usado como situação-problema para essa questão de 2009 é um texto da teoria literária. É uma das possibilidades de abordagem para questões ligadas à literatura no Enem. Você usa como situação-problema não um texto literário, mas um texto teórico. No caso aí, um texto de Afrânio Coutinho, Notas de Teoria Literária, em que ele define o drama mais ou menos como nós fizemos agora, a partir do slide anterior. Acompanhe a leitura. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Então, é o texto escrito para ser representado, dramatizado, encenado. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. Lembre, a priori não é um texto escrito para ser lido, embora a gente possa ler uma peça de Shakespeare, por exemplo. É um texto para você ver a dramatização, vê-lo em ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à representação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. A unidade básica de dramatização é o ator que empresta a vida, que pega aquele roteiro e transforma em ação. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada. 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, a trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Veja, esses dois primeiros tópicos falam que existem encadeamentos lógicos na trama enredística. Ou seja, existe uma relação de coerência no campo da textualidade. E no campo dos conceitos literários existe verossimilhança, né? As histórias precisam se encaixar para que elas façam sentido. Nesse momento que ele fala de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, seria, do ponto de vista estruturalista, um entendimento de vários momentos de uma peça, desde o primeiro contato do público com o argumento dessa peça até o seu desfecho. Se a gente toma como exemplo, por aqui pelo Brasil, um drama de Dias Gomes chamado Pagador de Promessas, a exposição do problema, Zé do Burro faz uma promessa que é levar uma cruz de seu sítio até a igreja de Santa Bárbara em Salvador e entrar com ela na igreja. O conflito se dá quando o padre não permite a sua entrada, porque ele fez esse terreiro, ou melhor, ele fez essa promessa, num terreiro de candomblé. E usando a correspondência religiosa entre Iansã e Santa Bárbara, e o padre vê com maus olhos isso. Vê isso como pecaminoso. Não o deixa entrar. Isso se complica quando Zé do Burro não abre mão de cumprir sua promessa. Existe todo um apelo popular, a imprensa vai explorar aquilo, uma aglomeração que atinge seu clímax, seu ponto alto, quando há uma grande confusão entre forças de autoridade convocadas pelo padre para que não deixem Zé do Burro,
entrar na igreja com aquela cruz, Zé do Burro e os populares tentando entrar a qualquer momento, e Zé do Burro morre tragicamente, é um desfecho. Numa leitura hegeliana da tragédia, não abriu mão de sua paixão, e o desfecho é trágico, porque ele precisa morrer para aquele conflito ser encerrado. Do ponto de vista aristotélico, é daí que vem a catarse, ok? Ponto 3. Lembrando que isso não é só para a tragédia, foi só um exemplo aqui para você entender o que o teórico está colocando. Ponto 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. De maneira geral, aquilo que se refere ao cenário pensado pelo dramaturgo e pela cenografia colocada durante a representação, de acordo com as intenções do próprio diretor, do produtor, dos cenógrafos, etc. Quarto e último ponto, pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Lembrando que representação artística é o conceito literário que vem lá de Aristóteles. Então, esse autor, esse dramaturgo, ele tem uma intenção trágica, foi o caso de Dias Gomes, mas o mesmo Dias Gomes, numa outra peça dele que a gente vai visitar numa questão já, vai ter uma intenção cômica. Então, dependendo dessa intenção, ele trabalha com procedimentos díspares. A partir disso, a questão nos pede: considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, então veja, tudo que pode constituir uma dramatização. Letra A. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. A letra A está nos dizendo que uma peça de teatro só pode ser estruturada por uma pessoa. Letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Pedindo desculpa sempre aí por essas obras que não param aqui, que de vez em quando podem interferir na nossa videoaula. Mas vamos lá. A letra B está dizendo que o cenário pensado pelo dramaturgo e colocado na cena dramática, ele não tem nada a ver com o tema, com o enredo, é independente. Não tem nada a ver da ação representada pelos atores. Será? Letra C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. A letra C está nos dizendo que qualquer texto pode ser dramatizado. Qualquer texto artístico, como uma música, como um texto narrativo, pode ser transformado em drama, pode ser representado. Uma notícia pode ser dramatizada. A letra D já diz que o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. A letra D defende que só aquilo que o ator fala faz parte da dramatização. Só o verbo, a expressão corporal, seus movimentos, seus gestos, suas feições não são importantes para o teatro. O que acham? E a última alternativa nos diz que a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Em outras palavras, o que se coloca numa peça sobre luz e som não tem nada a ver com a recepção que o público vai ter, ou seja, não interage com as intenções artísticas de uma dramatização. Vejam o que acham, o que pensam, o que faz sentido, e vocês com certeza chegarão à letra C.
entre todos os elementos que constituem um espetáculo teatral, há coerência apenas quando se diz na letra C que qualquer outro gênero pode ser dramatizado, seja ele literário. Você tem aí, por exemplo, o conto O Enfermeiro de Machado de Assis, foi dramatizado e virou filme. Eu até indico a vocês. Você pega Amor em Tempos de Cólera, é um romance de Gabriel Garcia Marques, que virou um longa-metragem, muito bom, também vale a pena ser visto. O Faroeste Caboclo, música da Legião Urbana, uma poesia, foi dramatizado como filme, tem algumas ressalvas, gostei muito, mas foi dramatizado. A gente pode ver no telejornal, às vezes, uma reconstituição dramática de um crime. Então, qualquer texto, de fato, pode ser dramatizado. Até uma notícia que nos reportou como foi um crime, por exemplo. Resposta correta, letra C. Ok? Para a segunda questão, nós temos também o entendimento de um dos elementos que constitui um entendimento geral sobre o drama, só que a situação problema vai ser um texto teatral, ok? Molhando aqui um pouquinho a garganta para a gente ler. A situação problema é um trecho de uma comédia de costumes de Martins Pena, lá do século XIX, um autor romântico. Quem casa, quer casa. Ele é considerado por alguns críticos o inventor do teatro brasileiro, que foi quem, lá no século XIX, no período romântico, conseguiu estruturar peças com temas nacionais, mostrando a realidade brasileira, personagens mais próximos à nossa brasilidade, pós-independência, um pouco naquela ideia romântica de trabalhar já uma identidade nacional, e fazia isso a partir do riso cômico. Suas peças são consideradas comédias de costumes. Vamos ver a fala da personagem Fabiana. Arrepelando-se de raiva. Veja, a maneira como ela vai falar, com raiva. Ora, eis, aí está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, não posso, não posso. Veja a interjeição, a frase exclamativa, justamente para dramatizar essa raiva que a personagem sente, porque o filho casou, mas em vez de ter uma casa própria, o título da peça, Quem Casa Quer Casa, é um dito, né? Martins Pena trabalhava muito com isso, a linguagem popular, e levou a esposa e está irritando a mãe e a sogra. Batendo o pé, ou seja, irritada, né? Ainda inquieta, durante a fala, ela encerra dizendo: um dia arrebento e então veremos. Então está irritada aí com a situação do filho, né? Então, questão de sogra, briga de família, um ambiente doméstico, justificando bem uma comédia, né? O riso, lá no sentido comentado por Salvatore D'Onofrio, que aproxima o público do que está sendo dramatizado. Só que a questão não vai perguntar sobre comédia, vai perguntar sobre outro elemento dramático. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho, em uma atuação teatral, constituem. Então lembra, que a rubrica geralmente vem em itálico, separado por alguma pontuação, às vezes vem só em itálico, às vezes está fora das falas, mas quando vem no meio das falas, ou em itálico, ou separado por pontuação, ou as duas coisas, né, geralmente. Para que servem as rubricas? Lembramos isso naquele quadro geral que elaboramos sobre drama. Diz a letra A que as rubricas constituem necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Ou seja, aquilo que o dramaturgo pensa para a sua peça
e coloca as indicações de ação das personagens, de disposição dos atores no palco, de como vai ser o cenário, isso não pode mudar durante a representação, diz a letra A. Já a letra B fala em possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Ou seja, a rubrica vem do dramaturgo, mas, por exemplo, o diretor ou um ator pode se sentir mais à vontade em fazendo de outra maneira. Preciosismo, diz a letra C, porque são irrelevantes para o texto ou a encenação. A rubrica não serve para nada. Qual o ânimo da personagem, como é o cenário, isso não serve para nada, diz a letra C. Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. A saber, a rubrica é uma exigência do dramaturgo, provavelmente, e elas são determinantes, um pouco parecido com o que nos diz a letra A. A dramatização tem que ser daquela forma. A letra E já nos diz que as rubricas são imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor, indo um pouco na direção do que comenta a letra D e a letra A. O dramaturgo exige uma coisa e a rubrica serve para isso, por exemplo, e isso não é mudado. E aí você que já teve contato com o teatro, de repente encenou alguma coisa ou leu, ou apenas assistiu, essas indicações de como devem ser as ações, os ânimos dos atores, a disposição do cenário, a organização da dramatização, são necessidades, possibilidades, preciosismos, exigências ou imposição? Resposta letra B de bola. As rubricas são uma possibilidade. O texto pode ser mudado, sim. O dramaturgo ele teve uma intenção dramática original, seja ela trágica, cômica, histórica, mas é claro que o ator tem autonomia para fazer uma adaptação daquilo na sua versão, senão todas as peças eram iguais e não mudava nada. Então, artisticamente, isso não pode ser uma imposição linear. Isso pode ser negociado. Aqui do lado esquerdo, eu destaquei as rubricas, arrepelando-se de raiva, destacado por pontuação, aqui um travessão, após a fala da personagem, e no meio da fala, entre parênteses. Lembrando que essas rubricas indicam como essa fala inicialmente vai ser entonada pelo ator, porque ela é psicológica, de raiva, e qual a expressão corporal que corrobora essa fala e essa intenção psicológica, no caso, bater o pé, que é um sinal corporal de impaciência, né? Porque a expressão corporal também é importante na dramatização, a gente já discutiu na questão anterior. Questão tranquila para quem sabe o que é rubrica, quem sabe identificar. Espero que você não tenha tido dificuldade. Já a questão 3, ela vai cobrar na situação problema um outro texto de viés cômico, é um texto de Dias Gomes, que vem lá da peça Odorico Bem Amado, peça da década de 60, fazendo uma crítica social a políticos corruptos a partir de um político de uma cidade do interior. A situação problema é uma cena do segundo quadro, aquela subdivisão maior do que as cenas, mas menor do que os atos, sobre a qual já conversamos. Veja aí, em itálico, uma rubrica, digamos assim, mostrando qual é o cenário e como começa esse quadro. Uma sala da prefeitura, o ambiente é modesto. Durante a mutação, ouve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito, etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcineia, Vigário e Odorico. Odorico é o prefeito. O ambiente é modesto porque a história se passa em Sucupira, uma cidadezinha pobre do interior. Nós temos 3 irmãs que ficaram conhecidas popularmente quando
virou telenovela da Globo, as irmãs Cajazeiras apaixonadas pelo prefeito. Disseu é o assessor dele, o Disseu Borboleta, e ele vai discursar e o povo está gritando aí, viva o prefeito. Veja uma fala dele. Povo sucupirano, agoramente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Os aplausos vêm de fora, ele fala e o povo aplaude. Sucupira é a cidade que o elegeu para prefeito. É um prefeito corrupto, sem propostas, que tem uma representação de palavras estranhas, né, neologismos, para enganar o povo com uma suposta linguagem erudita que nem existe na gramática. Esse é um traço cômico, né? Agoramente, que fala rimando, né? Confirmação, ratificação, autenticação e sagração. E o povo acha bonito aquilo ali sem entender direito o que ele fala, porque ele realmente não fala nada com nada. E aí veja o conteúdo crítico, né? Um prefeito que fala de maneira diferente para enganar o povo, que é aplaudido pelo povo. E aí essa segunda fala dele, veja que o texto dramático é isso, né? Uma sequência de falas e rubricas, que vai ser transformado em dramatização. Na sua segunda fala, ele fala da sua grande promessa de campanha. Acompanha. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aí veja uma rubrica, aplausos aos quais se incorporam as personagens em cena. Está aclamada a proposta de campanha dele, uma cidade tão pobre que não tinha um cemitério sequer. A pessoa tinha que ser enterrada em outro lugar fora da cidade. E ele vai cumprir sua promessa, que é construir um cemitério para Sucupira. E esse é o eixo que sustenta o viés cômico da peça. Porque ninguém morre e ele não consegue inaugurar ao longo dos quadros o cemitério. Até que ele vai contratar um matador, Zeca Diabo, para matar alguém para ele poder ainda, na sua gestão, dar uma finalidade, né? A sua grande obra, que é o cemitério de Sucupira. Em sua última fala, ele continua discursando. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para frentemente, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao Padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, conforme prometido. Veja que fala sem sentido, né? Na hora da extrema-unção, ali morrendo, no último suspiro, o moribundo deve dizer ao padre: eu votei em Odorico Paraguaçu e vai ter o direito a ser enterrado de graça. Ó. E a linguagem dele continua essa linguagem cômica, gramaticalmente arbitrária, né? Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, anunciar aqui para frentemente, ok? Então é um texto escrito para provocar riso e uma reflexão crítica sobre um estilo de político no qual o drama vai colocar assim uma ideia metonímica, né, que Sucupira representa o Brasil todo, um estilo político desse Brasil da década de 60. A peça foi censurada, mas depois virou, pela ditadura militar, mas depois virou um grande sucesso da televisão brasileira como telenovela e como série de televisão, inclusive depois. A partir disso, nos pede a questão. O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Ou seja, é um gênero artístico para entreter. Você tem teatros, desde a Grécia Antiga, tem essa função. Veja que ele fala gênero peça teatral, mas não especifica qual é. Mas está querendo nas entrelinhas que você identifique qual é. O enunciado está pedindo isso. Nós, pela leitura, a gente já identifica, pelo conhecimento de Dias Gomes, do que é essa peça,
que é uma peça teatral de matiz cômico. Outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho de O Bem-Amado. Nesse trecho de O Bem-Amado sabemos que é uma comédia, e comédia serve para quê? Em outras palavras, é isso. Se você souber o que é uma comédia, interpretar já a partir desses instrumentos, você chega à resposta bem rapidinho. Para que se viu essa comédia de um prefeito corrupto, falando difícil, numa cidade do interior, enganando o povo? Criticar satiricamente o comportamento das pessoas públicas? Denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior? Censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais? Despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos? Questionar o apoio restrito de agentes públicos aos gestores governamentais? Então, essas alternativas andam por várias possibilidades de compreensão e interpretação do trecho que lemos. Tem a ver com a linguagem, a letra C. Tem a ver com a falta de recursos públicos. Será que é esse o trecho, diz a letra P? Por isso que não tinha um cemitério na cidade? É só uma crítica satírica, lembrando que a sátira está muito associada ao riso, ao escárnio, né, como forma de crítica. Ou a letra E, que fala de agentes públicos, como o povo lá que está dando apoio ao prefeito. Será que é isso? Ou a letra D, despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos, já que se fala de um cemitério. E aí? Essa comédia serve para criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Lembra lá da definição de Salvatore D'Onofrio? Eu vou moralizar o público através do riso. O público vai ver o Dorico Paraguaçu e vai dizer: rapaz, tem muito político assim mesmo, né? E supostamente vai desenvolver um senso crítico para que isso não se repita mais. Destaco no enunciado o gênero peça teatral, porque isso é próprio da comédia. Lembrando que a comédia tem sua origem etimológica do grego, sátira também, né? Isso tem a ver com o deus Dionísio, lá da Grécia Antiga. Inclusive, os estudos sobre a história do teatro dizem que a tragédia e a comédia surgem lá na Grécia Antiga de rituais de louvor ao deus Dionísio. Então, tanto a tragédia como a comédia, como a sátira, as sátiras estão associadas ao deus Dionísio. Então, a comédia trabalha muito com esse riso satírico, certinho? Resposta letra A. Para as nossas duas últimas questões, eu destaco aqui uma possibilidade de abordagem do Enem sobre textos literários, não só dramáticos. Textos literários, textos artísticos como um todo. A relação entre texto e contexto. Aí eu destaco primeiro. Pode ser a aproximação entre o tema abordado no texto e a época. Se esse tema pertence à época histórica do texto, ou até mesmo se esse tema é um tema histórico. Eu posso escrever um drama do século XX, mas que a história se refere a um fato histórico lá do século XVI. José Saramago, por exemplo, na peça In Nomine Dei, publicada no final do século XX, mas tratando das lutas envolvendo a reforma protestante na Alemanha quinhentista. Eu posso discutir um texto literário a partir do momento de sua publicação e o contexto histórico que envolve essa publicação. Por exemplo, Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, são publicados em 1937 e são tidos pelo governo de Getúlio Vargas, que era um governo ditatorial, o Estado Novo, como um livro subversivo. Então, eu estou tratando, e várias cópias do livro são
censuradas, queimadas em praça pública. Então, eu estou avaliando um texto literário a partir do momento de sua publicação. Isso também é relação de texto com contexto. E uma última possibilidade é você verificar a construção literária do texto, que é a situação problema, a partir dos movimentos estéticos da época. Por exemplo, uma das aplicações do Enem ano passado colocou um texto lá de Raimundo Corrêa e pediu que você lesse esse texto a partir da estética parnasiana. Ou seja, é um texto escrito por um autor adepto das questões estéticas do parnasianismo. Ele levou isso para o texto, isso é agora parte constituinte do texto. Você conhece o parnasianismo, leia o texto a partir disso, ok? A partir dessa lembrança, vejamos o que essa questão de 2017, que é Situação Problema, é uma peça, é um trecho de uma peça da década de 60. Vamos ver o que é que essa fala nos traz e vamos ver se o enunciado vai querer problematizar a relação do texto com o contexto de produção artística teatral da época, ou se ele quer falar da década de 60 como um todo, certo? Uma peça chamada Liberdade, Liberdade, escrita por dois autores, um deles, Milor Fernandes, que ficou mais famoso, né? Porque, como jornalista, como dramaturgo, fazia charges. Molhando a garganta aí para ler direito para vocês. Vamos lá. E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. É um momento influenciados pelo teatro de Bertolt Brecht, em que a dramatização interage com o público, em que um dos atores vai se dirigir ao público. E aí você tem um momento importante da década de 60, vem lá da década de 50, o teatro de arena, em que as pessoas como público, não esqueça, é entretenimento, né, como a gente viu na questão anterior, as pessoas enquanto público cercavam em cadeiras o palco no qual as peças eram dramatizadas. Então, o público está sendo convocado para tomar uma posição ante o que vai ser dito. À esquerda, à direita, ou fique de braços cruzados, que o texto acabou de nos dizer que é uma posição neutra. Mas, quando o drama começar, esse movimento não pode ocorrer. Tome logo sua posição, porque o rangido das cadeiras vai atrapalhar o entendimento da dramatização. O nome da peça é Liberdade, Liberdade. Foi encenada em 1964 e apresenta o impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Note que o enunciado ele já faz o recorte do que a questão quer. Veja que aí não foi discutido o teatro de Bertolt Brecht, o teatro épico, foi discutido o teatro político do Brasil dessa época, o teatro de arena. Não pediu para você saber do estilo desse teatro mais político de Boal, Guarnieri, Fernandes, Gomes, não. Estou falando só de história. Quero que você vá no texto e ache o contexto histórico.
Em 1964, nós estamos no primeiro ano da ditadura militar, após o golpe. É uma peça que fala em liberdade. É uma peça que manda você se posicionar à esquerda ou à direita. Isso tem a ver com política, né? É mais à esquerda, mais no socialismo, no comunismo, você é mais reacionário ou conservador, ou você não é nada, você está lá de braços cruzados, se exime. Mas toma uma posição. Essa posição é uma posição política. Até pela censura, o texto está usando de subterfúgios para, de repente, dizer assim: ei, você está falando de política, de direito? Não, estou falando da posição da cadeira no teatro aqui. Mas a questão está pedindo que você leia a partir dessas entrelinhas políticas. Esse impasse vivido pela sociedade ante esse regime é representado no fragmento pelo ou pela. Pelo barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro, colocado aí no final da fala, pela indicação da neutralidade como melhor opção ideológica naquele momento. Será que o texto nos diz que entre ficar à esquerda, à direita ou de braços cruzados é melhor? Constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático. Será que o texto está deixando claro aí que ele está tentando enganar a censura? Será que o que é mais importante do texto para essa representação do problema social, diz a letra D, a correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores? Isto é, se posicionar à esquerda, à direita ou de braços cruzados é tomar um alinhamento político? Ou a letra E, interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público? Ou seja, o público ou vai tomar uma posição ou a peça será interrompida. Nesse sentido político, veja que nós temos discussões de um texto de tantas décadas, tão próximas ao nosso debate político de hoje. Com que letra você fica? Destaco. A única ideia de contexto do texto destacada no enunciado foi em 1964. Então eu quero interpretação histórica, não quero estética. A fala: é fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem a posição neutra e fiquem de braços cruzados. Isso aqui, nesse contexto político, é uma correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores, de maneira metafórica, mas é um texto que está discutindo política. Certinho? E a nossa última questão, na prova do ano passado, a situação problema era uma peça de Oswald de Andrade chamada O Rei da Vela. Para alguns, é o primeiro enlace de teatro moderno que vamos ter na literatura brasileira, embora ela só tenha sido levada ao palco alguns anos depois. Heloísa e Pinote conversando. Veja a estrutura dramática, roteiro de encenação, sequência de falas com rubricas. Heloísa pergunta: faz versos? E Pinote responde: sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Ela pergunta se ele é poeta e ele diz que quando precisa produz vários gêneros poéticos. Heloísa então pergunta: futuristas? Não, senhora, responde Pinote. Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo.
arranjei aquele instrumento e mostro uma faca. E fiquei passadista. Veja, aí você tem duas possibilidades de abordagem de contexto do texto dramático. Ela pergunta se ele é um poeta futurista, e aí você vai ter que lembrar que Oswald de Andrade é um poeta modernista da primeira fase do modernismo no Brasil. Esses modernistas estavam muito atentos às renovações da arte moderna na Europa, às vanguardas europeias, defendiam que era necessário trazer esses pressupostos estéticos para cá, e o futurismo é uma dessas vanguardas estéticas, que defendia que a arte devia voltar-se para o mundo moderno, para a indústria, para as máquinas, para os carros, para a eletricidade, para as guerras modernas, as armas. O propositor dessa estética futurista era um italiano chamado Filippo Tommaso Marinetti, alinhado aí com as ideias que tomavam conta da Itália, o fascismo de Mussolini. Pode ser essa abordagem de contexto estético, entre vanguarda europeia e modernismo. Se for por aí, a questão vai pedir para você lembrar que houve muita reação no público, desde no público brasileiro, em outros artistas brasileiros, desde as primeiras aparições da arte moderna aqui no Brasil, em 1917, por exemplo. Anita Malfatti trouxe do exterior essas tendências e foi escorraçada por Monteiro Lobato num artigo jornalístico chamado Paranoia ou Mistificação. Durante a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 22, os artistas da música, da escultura, da literatura, da pintura apresentavam, teoricamente, e a partir de exemplos de realizações artísticas, o que era arte moderna, e foram altamente negados pela elite paulista que estava no Teatro Municipal. Você pode ver isso nos jornais da época. Você pode ver isso numa adaptação desse movimento que a Globo fez numa série no início dos anos 2000. Muito interessante, Um Só Coração, falando disso aí, em cenas que até lembram como foi a Semana de Arte Moderna. Próprio Oswald de Andrade, vaiado em público. A partir disso, o personagem diz assim, eu fui futurista, mas como o público não gostou, eu passei a ser passadista, né? Num trocadilho. O passadismo não existiu, mas o público quer coisas do passado, coisas da nossa identidade colonial, atrasadas, artisticamente falando. E eu tenho filhos, né? Estava sendo renegado, optei por isso. Uma outra possibilidade de abordagem fala de uma crise, né? É uma peça de 1930 falando de crise. Aí você pode ter uma abordagem interdisciplinar falando de crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão. Vamos ver o que é que o enunciado recorta para a gente. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda europeia. Então, destacou a época, contexto. Mas falou no autor e falou num assunto artístico, literário, o recorte não é para a história, como na outra questão, mas é um recorte de contexto estético. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. A partir da fala de Pinotti de como foi recebido enquanto era futurista, o que é que a peça quer alfinetar o público. Está considerando a visão do público preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas. O público é preconceituoso porque não gosta da arte moderna que vem da Europa. E essa arte ela não é bem recebida porque ela é muito simples. Letra A. Alternativa B. A visão do público é conservadora ao optar por modelos consagrados. Ou seja, eu não quero modelos
novos. Sou reacionário, sou conservador, quero modelos antigos. Será que é essa a crítica que está na fala burlesca aí de Pinote? Letra C. A visão do público é preciosista ao preferir modelos literários eruditos. Ou seja, a fala de Pinote estaria dizendo que o público não gosta de seus poemas porque são poemas muito simples e o público gosta de coisas mais eruditas. Ou é uma visão nacionalista ao negar modelos estrangeiros. Ou seja, segundo Pinote, as pessoas não gostavam de seus poemas futuristas porque eles eram europeizados e não eram brasileiros, nacionalistas. E, por fim, a letra E nos assere que a visão do público é eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Ou seja, o público gosta de tudo, é bem eclético. E aí, qual é a crítica na fala de Pinote nessa construção de Oswald de Andrade? Resposta letra B. O público tem uma visão conservadora. Opta por modelos consagrados. Então, lá naquele texto de Monteiro Lobato vai ironizar dizendo que Pablo Picasso, grande pintor cubista, que é outra vanguarda europeia, logo vai ser esquecido. Que isso é paranoia, isso é coisa de gente louca. Ser deixado para lá. Os que foram ao Teatro Municipal ver a Semana de Arte Moderna não gostaram do que viram porque gostavam mais dos modelos tradicionais. Gostavam da música clássica, não gostavam da paródia a Chopin, por exemplo, que foi apresentada no segundo dia da Semana de Arte Moderna. É claro que outros elementos fazem parte do modernismo, como uma versão muito nacionalista que não gostava do que era europeu, estava um pouco na visão de Monteiro Lobato. Um público que gostava muito do parnasianismo, que era uma vertente literária erudita, de sonetos, de temas clássicos, de linguagem muito rebuscada, e não gostava, por exemplo, dos poemas sem rima e coloquiais e cotidianos de Manuel Bandeira, por exemplo. Isso existiu. Mas aí você destaca aqui, ó, essas partes. Então, é uma discussão entre futurismo, o futurismo que era tido como coisa de louco, e o público que não gostou. E ele passou a ser passadista. Então, é uma discussão sobre ser passadista e ser futurista. Por isso, a nossa resposta é a letra B. Ok? Encerramos aqui, por volta de 1 hora de aula, esperando termos contribuído aí nos entendimentos de vocês sobre como ler um texto dramático, qual o tipo de questão que se trabalha no Enem sobre esse assunto, ok? Obrigado pela presença, pelo acompanhamento da aula. Espero que todos fiquem com saúde. Na próxima aula a gente fala sobre textos poéticos, ok? Grande abraço.